saia da sala e aguarde que a gente disponibiliza no YouTube. Ok, então, começando, boa tarde a todos. Estamos aqui de novo no Journal Club, né, no evento do Journal Club. Eu andei um pouco sumido porque eu estava com algumas atividades pessoais que estavam me impedindo. Então, primeiramente, agradecer à equipe do laboratório que manteve o Journal Club funcionando. E agora também agradecer ao professor Marconi, professor Luiz Santoro, pela participação no Journal Club, professor Marconi indicando, fazendo convite ao professor Santoro, né, e ele por ter aceitado e contribuir com o Journal Club. A gente está gravando o evento, então eu peço que, se você não está confortável em participar da gravação, você saia dessa gravação e aguarde, por favor, quando ela estiver disponível no YouTube, para que você possa assistir por lá, tá certo? Se quem permanecer, eu vou entender que está de acordo com a gravação. Professor Santoro, muito obrigado mais uma vez. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, vou deixar à disposição para que o senhor possa compartilhar e iniciar a apresentação. Ok. Bom, inicialmente, posso começar a falar, Saul? Sim, professor. Tá, ok. Bom, inicialmente queria agradecer o convite aí do Marconi, da Andréia, do Saul e da Débora, que fez o link em várias ocasiões. É um prazer imenso estar aqui em contato com os colegas, com os amigos da UFOP e das instituições ao redor da UFOP, né? E eu vou fazer uma apresentação sobre cidades inteligentes, que eu espero que seja do agrado da maioria de vocês. E só lembrando que eu não sabia bem o perfil do público, mas eu acreditava que uma grande parte, pelo que a professora Andréia e a Débora me falaram antes, seria de estudantes, né? Então, eu preparei mais uma apresentação informativa e menos técnica, né? Mas aqueles já com maior conhecimento no assunto, que quiserem discutir mais detalhes da parte técnica, pode entrar em contato com a gente a qualquer momento, ok? Bom, eu posso já compartilhar o... Fique à vontade, professor. Pode à vontade. Tá. Deixa eu botar aqui na tela cheia, tá? Estão acessando o arquivo? Alô? Sim, está visível. Tudo tranquilo. Tá, ok. Então, bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo convite. E a apresentação nossa vai ser sobre a parte de cidades inteligentes, cidades digitais, e eu acabei escolhendo um segmento desse tema mais relacionado à parte de logística e transporte. Mas a gente vai verificar que, mesmo dentro desse segmento, a gente vai ter que tratar de outros assuntos, como meio ambiente, como inclusão, como a parte de logística e transporte para segmentos menos contemplados na prática nas grandes cidades, né? Como são os idosos e as pessoas com certa limitação física, tá? Bom, meu nome é Luiz Santoro Roche, eu sou professor do Instituto de Computação da UF, que acho que a maioria já conhece, tá? E vamos começar, então, tentando oferecer para vocês algumas definições do que seria uma cidade inteligente. Só lembrando que esse tema, hoje em dia, é bastante explorado por vários segmentos, por várias áreas da ciência, de várias diferentes ciências, né?
E, e esse caráter heterogêneo de estudo desse tema, de certa forma, dificulta uma definição que contemple, que agrade a todos, né? Eu vou procurar colocar algumas definições mais genéricas, mais gerais, que, de certa forma, agrade a maioria, pelo menos, das diferentes comunidades, né? Então, a gente pode começar dizendo que uma cidade inteligente pode ser aquela que se propõe a criar novas formas, novas maneiras de resolver questões que impactam na vida da população, do cidadão, de uma forma mais efetiva, sustentável e disruptiva. Tá ok? Uma coisa que eu vou bater bastante aqui nessa apresentação é essas ações descentralizadas, né? Quer dizer, dentro do contexto de cidades inteligentes, cidades digitais, a gente vai verificar que a palavra integração por outro lado, a palavra descentralizada, descentralização, muitas vezes são extremamente importantes para viabilizar determinadas ações que levem, de fato, a benefícios para o cidadão. Tá? Seguindo nesse contexto de tentar definir cidades inteligentes, uma visão geral que a gente pode colocar seria a de pavimentar caminhos para que a transformação digital seja sempre considerada uma aliada e nunca um empecilho no desenvolvimento sustentável urbano, de um centro urbano. Tá? E uma outra questão que eu levanto, e o que seria uma cidade inteligente no contexto regional, no contexto do Brasil, por exemplo. Né? E mesmo dentro do Brasil, a gente pode ter prioridades diferentes do que seria o mais significativo para o cidadão. Por exemplo, numa grande cidade da região sul-sudeste, comparado com uma cidade menor, de menor porte, por exemplo, do interior do Nordeste ou da região Norte. Né? Então, com certeza, mesmo dentro do Brasil, a gente vai verificar diferenças no contexto de prioridades para o cidadão que vive nos centros urbanos. Aí, tá? Bom, apesar dessas polêmicas de definição, alguns itens sempre devem ser levados em conta quando a gente fala em cidades inteligentes, né? Como questões como a diversidade territorial, a questão da governança, a questão de comunicação, a comunicação estratégica, infraestrutura, a parte de segurança, incluindo a parte de segurança cibernética, obviamente a transformação urbana, né, da economia urbana e questões ligadas à regulação e legislação do município, do estado, né, em si, e os impactos sistêmicos do processo de digitalização nas cidades. Tá? No contexto do Brasil, já há muitos anos que a gente possui já vários grupos de trabalho de várias áreas, de diferentes ciências, trabalhando, tentando consolidar regras normativas para isso, né? Tanto no contexto de empresas públicas ou privadas, né? ou da sociedade civil, de uma forma geral. E essas ações, algumas dessas ações eram lideradas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, né, o MCTIC, e pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Infelizmente, essas ações nem sempre são contínuas. Nos anos atuais, por exemplo, esse processo foi interrompido, esse estudo foi interrompido, mas esperamos todos que volte a ser priorizado também pelos governos, tanto no nível federal como estadual, aqui no Brasil. Tá? Uma definição que eu gosto de dar, que é bem sucinta em termos de
Smart City, é essa aqui em roxo, que ela é bem simplificada, mas que eu acho que contempla e agrada a maioria das diversas comunidades que trabalham com isso. Então, em termos de desafios, de ações, numa cidade inteligente, a gente sempre deve buscar tornar o presente e o futuro mais conscientes e mais efetivos que o passado, tá? Isso sintetiza uma evolução, uma melhora em vários segmentos no contexto de um centro urbano, tá? E um alerta que a gente sempre faz é que cidades inteligentes não pode ser visto como um punhado de contribuições, uma panaceia tecnológica somente, né? Óbvio, esses itens são extremamente importantes, né? Mas a cidade inteligente não é composta somente desse segmento tecnológico, né? E, claro, a presença de câmeras de segurança, veículos autônomos, geladeiras, casas inteligentes, sempre vão estar cada vez mais nas nossas vidas, na nossa rotina, mas sempre é bom lembrar que o contexto de cidades inteligentes é muito mais amplo do que essa panaceia tecnológica aqui, tá? Ainda no contexto regional, alguns anos atrás, por exemplo, na Alemanha, foi colocado à população uma definição do que seria uma cidade inteligente para eles, no contexto de Europa, no contexto de um país desenvolvido como a Alemanha. Aí eles colocaram a definição de uma cidade inteligente como uma cidade agradável de se viver, diversa e aberta, uma cidade participativa, inclusiva, eficiente, neutra em carbono, competitiva e próspera, aberta e inovadora, responsiva e sensitiva, segura e com liberdade. Obviamente, um centro urbano que contempla todos esses itens aqui, fatalmente vai agradar não só ao cidadão de uma cidade europeia, asiática, ou aqui da América do Sul, ou brasileira, porque isso aqui contempla praticamente tudo que a gente fala de metas, de alvos do que seria uma cidade inteligente, tá? Então, a gente verifica que, por exemplo, dentro dessa carta divulgada na Alemanha, se observou que uma das prioridades atuais que deveria ser incentivada, que deveria ser melhorada, seria a parte de inclusão dos idosos na transformação, no processo de transformação digital, tá? Bom, isso é importante, eu acho que em todos os lugares, não só na Alemanha, mas se a gente trouxer para o Brasil esse item, essa meta aqui, fatalmente ela não vai estar entre as prioridades maiores do contexto do Brasil, mesmo talvez na região sul-sudeste, e principalmente nas cidades menos desenvolvidas, menos contempladas em diversos segmentos de educação, segurança, saúde, essas coisas aqui no Brasil, tá? Então, talvez aqui para a gente da América do Sul, do Brasil, né, talvez uma prioridade bem maior do que essa de inclusão dos idosos na transformação digital seja a inclusão socioeconômica, acesso do cidadão ao serviço de qualidade nas áreas tradicionalmente já discutidas, como saúde, educação básica, transporte, entre esses itens aí. Então, com isso, a gente percebe que o leque de ações para tornar uma cidade inteligente, talvez tenha uma parte em comum independente do local, mas as prioridades, a ordem de prioridades
deve mudar de região para região, de país para região, de país para país, ok? Bom, então, dentro desse contexto de tentar definir uma cidade inteligente, tá? Independente do local, do caráter regional, a gente percebe que alguns itens devem ser levados em conta nesse contexto, como a parte de transformação digital e a parte de mudanças climáticas. Isso interessa, isso é importante para todo mundo, todo local, toda cidade, todo país, independente de onde esteja localizada essa cidade, esse país, tá? Bom, isso não está de acordo, infelizmente, com todos os governantes dos países, mas isso, na cabeça da maior parte do cidadão, com certeza, esses itens vão ser importantes, ok? Então, só para finalizar esses contextos, a gente diria que é preciso sempre procurar adequar esses processos para os quais o governo e sociedade incorporam e respondem às inovações tecnológicas, para garantir que o dinamismo, o acesso à tecnologia, ajude a solucionar problemas, deficiências, e não agrave desafios históricos do passado, com estruturas precárias dentro desses itens aí, ok? E no processo de inovação tecnológica, a gente, obviamente, uma das questões mais polêmicas é a questão da privacidade pessoal, né, pessoal e de dados do cidadão, tá? A cidadania e de forma geral da população. Então, são questões polêmicas e que não é facilmente resolvido isso aí, tá? Resumindo, então, a gente verifica que existem duas vertentes para estudar cidades inteligentes. Uma mais focada no uso de tecnologia, tá? Priorizando mais o avanço tecnológico, e o outro que tendo como foco central uma economia sustentável. Tá? Obviamente, elas não se excluem, tá? Apenas quando você escolhe por uma ou por outra, você apenas troca a posição do protagonista da forma como você enxerga. Se você quer focar primeiramente numa economia sustentável ou no desenvolvimento tecnológico, ok? Bom, esse assunto é muito rico, a gente pode ficar horas conversando sobre isso, vai haver opiniões divergentes, diferentes, isso é muito saudável numa discussão, tá? Mas eu vou parando por aqui, tá? E focando mais o que a gente tem feito, o que os grupos de cidades inteligentes têm feito no Brasil, tá? Isso aqui é uma visão do que seria, talvez, uma cidade do futuro, né? Isso lembra alguns desenhos sobre futuros, filmes sobre futuros, sobre as tecnologias futuras que a gente tem visto, né? E, com certeza, um dos veículos que deve cada vez mais predominar esse contexto de cidades do futuro são os veículos não tripulados, tanto aéreos, como terrestres, como aquáticos, tá? Eu vou falar um pouco do nosso grupo, para quem não conhece, eu acho que uma parte de vocês já conhece. Aqui no Instituto de Computação da UF, a gente tem vários laboratórios setoriais, né? Por áreas de trabalho, de pesquisa, né? E dos dois prédios que a gente tem, um dos prédios é basicamente de laboratórios setoriais, e nessa área de inteligência computacional, otimização e algoritmos, a gente tem duas salas, que são dois laboratórios, que a gente define como raiz e Nutella. Raiz seria onde estão localizadas as máquinas, os clusters, né? Não seria para uso presencial, seria todo para uso remoto, né?
E o laboratório mais bonitinho, mais agradável, que a gente usa para reuniões com os estudantes, entre professores, e para as reuniões virtuais que a gente faz de tempos em tempos, tá? Bom, para quem não sabe, a nossa pós-graduação é atualmente considerada um dos 10 programas de excelência em computação, com nota 6 na CAPES, onde o máximo é 7. Dentro desse grupo de 10 programas de excelência, a gente tem, além da Federal Fluminense, começando lá do Sul, a informática da URGS, em Porto Alegre, a PUC do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, a Unicamp e a USP de São Carlos, do interior de São Paulo, e a USP de São Paulo, capital, tá? E mais acima, a gente tem a UFMG, a Federal de Minas Gerais, em BH, a Universidade Federal de Pernambuco e do Rio, que eu esqueci, que além da Federal Fluminense, tem a COP, UFRJ e a PUC do Rio. Aí, completando esses 10 programas de excelência. Só lembrando, o que eu comentei com o professor Marconi e o professor André no início, antes de iniciar essa gravação, o programa da UFOP, na última avaliação quadrienal da CAPES, o professor Marconi também esteve presente, o programa da UFOP só não subiu de nível, porque o doutorado de vocês, na época, ainda era bem recente, eu acho que tinha muito pouco doutores titulados. Esse foi a única restrição para vocês não subirem. Então, com certeza, na próxima avaliação deve ser quadrienal, né, ainda, o FOP deve subir merecidamente. Bom, em termos de cidades inteligentes, computação verde, a gente tem um grupo pequeno aqui dentro do Instituto de Computação da UF, né? E é uma coisa que vocês vão verificar que uma grande parte desse grupo é de egressos da UFOP, né? E também de colegas da UFOP. Tá? Aqui está nosso time completo, vamos dizer assim, nesse tema, né? Como eu falei, vários são egressos, alunos egressos que hoje são professores em vários locais do Brasil. Tá? O que eu lembrei, eu coloquei em azul aqui, os egressos da UFOP. Talvez eu tenha esquecido de alguém. Né? O Igor Machado Coelho, né, que fez graduação aí, né? O professor Marconi, que é o membro sênior aí entre os representantes da UFOP, o Matheus Haddad, que também fez graduação e mestrado aí na UFOP, o Nelson Maculan, que é o mais sênior do grupo, né? O Puca, hoje o professor Puca, o Acho Vaz Pena, que também fez graduação e mestrado na UFOP, o Pablo Munhoz, também, que saiu daí, né? A Thaís, a esposa do Vitor, que eu fiquei na dúvida se ela é formada na UFOP ou não, mas de qualquer forma é mineira, se não for da UFOP é bem perto aí. A Thaís está terminando o doutorado dela em Barcelona. E o Vitor, o irmão do Igor, também é oriundo da UFOP e depois fez a pós-graduação na UFMG e fez um pós-doutorado com a gente aqui no Instituto de Computação, comigo e com o professor Marconi aqui. E, além das pessoas físicas, a gente tem uma parceria com alguns grupos aqui no Brasil, como o grupo de pesquisa operacional ITI da Petrobras, né, e o grupo de pesquisa operacional e estatística do ENSE, do IBGE, e mais recentemente, no final do ano passado, em janeiro, fevereiro desse ano, a gente montou uma parceria com o INESC Brasil, que é uma afiliada do INESC Portugal, da Universidade do Porto, a parte de ciência de dados, inteligência artificial, robótica e a parte de otimização, tá?
E mais recentemente, agora em janeiro, fevereiro, e mesmo durante a pandemia, a gente criou aqui no estado do Rio o que a gente chamou de Hub Rio, que é um centro de excelência em transformação digital e inteligência artificial. Esse centro agrega, além da Federal Fluminense, a UFRJ, a PUC do Rio, a Fiocruz, né, o LNCC de Petrópolis, entre outros aqui. E a gente sempre está à procura de novos parceiros, tanto estudantes como docentes, como interessados em estudar esses temas, e a gente está de portas abertas para receber vocês aqui, tá? Bom, esses são os prédios atuais do Instituto de Computação da UF, né? Esse prédio à esquerda seria onde trabalham os professores em seus gabinetes, e a parte administrativa, e esse da direita seria basicamente formado pelos laboratórios e os auditórios aqui. Isso aqui é uma outra visão aérea, feita por um drone. Como dizem os cariocas, moradores da cidade do Rio, que Niterói tem a melhor vista do Rio. Fora isso, não tem mais nada. Bom, eu vou comentar sobre algumas ações que a gente fez agora no início de 2020, antes da pandemia, e algumas remotas durante a pandemia. O novo convênio que a gente está construindo agora com a empresa, no caso, com a Petrobras, Cepes Petrobras, e com o Inesc Brasil, nessa área de ciência de dados, robótica e otimização e inteligência artificial. Isso aqui é um workshop que teve lá no Cepes, na Ilha do Fundão, tá? E a ideia era cada parceiro mostrar o que está fazendo, o que tem interesse, principalmente para os colegas do Inesc Portugal, tá ok? Algumas ações nossas nesse tema têm envolvido prefeituras, principalmente prefeituras aqui do estado do Rio, né? Essa foi um workshop realizado pela Prefeitura de Niterói, através da sua Secretaria de Mobilidade e Transporte, onde a gente começou a falar alguma coisa sobre Smart City, tá? E esse ano, claro, toda essa parte de gestão, administração e pesquisa não tanto, mas foi bastante prejudicada por essa pandemia. Então, desde 15 de março, que todas as atividades são de modo remoto, né? E essa parceria que se criou esse ano, do Hub Rio, de Centro de Excelência em Transformação Digital e IA, continua funcionando remotamente. Sempre a gente faz reuniões, seminários do grupo, né? Principalmente tratando de questões mais atuais, como o Covid-19 e atividades e ações relacionadas à pandemia de uma forma geral, né? E para isso é fundamental a gente ter colegas de instituições como a Fiocruz, né? Aqui representado pelo Alberto Dávila, né? E pelo LCC também, que aqui foi representado pelo Arthur Sivieri, tá? Esses são os atuais membros do comitê gestor, tá? E eu vou mostrar agora o que... Bom, sobre cidades inteligentes, cidades digitais, isso aqui são os segmentos clássicos que a gente encontra em qualquer lugar sobre isso, né? Aqui eu só coloquei a palavra CI, de computação, de inteligência computacional, associado a isso, porque essas duas áreas a gente trabalha bastante, associando a inteligência artificial e inteligência computacional a esse tema de cidades inteligentes. Então, são áreas que você já conhece, que mexem, entre outras coisas, com a internet das coisas, a parte de logística, smart grid, energias renováveis, a parte de computação verde, internet das coisas, e a parte de machine learning, deep learning, esse tipo de coisa, tá? Bom, o fato do tema cidades inteligentes
ser muito preocupado com o meio ambiente, com energias renováveis, energias limpas, isso não quer dizer que a gente não tenha interesse, dentro desse contexto, de trabalhar também com as chamadas energias não renováveis, por exemplo, derivados de petróleo, né, a parte de óleo e gás. Isso porque a Petrobras é uma fonte de origem de vários desafios nesse contexto, e tem muitos problemas que eles têm interesse e que pode ser colocado nesse contexto de cidades verdes, cidades inteligentes. Por exemplo, a parte de prevenção de acidentes, a parte de uso de maquinários, de veículos não tão poluentes, e outras questões aí, tá? Bom, continuando essa parte de energias limpas, renováveis, uma coisa que a gente percebe claramente como um privilégio do Brasil é que a gente tem dois tipos de fontes de energia, vamos dizer assim, o ano todo, né? Primeiro, o Brasil tem o sol no país todo, praticamente o ano todo, tá? Então, essa parte de energia solar fotovoltaica, isso está sendo muito expandido no Brasil, né? E isso é uma ação descentralizada que a gente chama. Por quê? Porque cada morador, cada família pode colocar uma ou duas placas no telhado, por exemplo, da casa dele, e conseguir energia suficiente para alimentar toda a residência, né? E é uma ação individual, descentralizada, que não precisa ficar esperando determinadas ações, ajudas de governo, de prefeituras para concretizar esses itens aí. Outro tipo de energia é muito comum, principalmente no Nordeste e na região Sul, é a energia eólica, ou seja, outro privilégio do Brasil é que muitas regiões do Brasil tem muito vento, uma grande parte do ano. Isso propicia a viabilização e a implementação desse tipo de apetrechos aí, tá? Aqui são algumas ilustrações feitas em vários locais do país, principalmente no Nordeste e Sul, né? E, como eu falei, falar de Smart City, de Digital City, a gente tem muitos segmentos em várias áreas. Aí eu resolvi escolher uma área mais próxima aos professores Marconi, Puca, que trabalham com a gente, que trabalharam sempre, que é a parte de logística e transporte urbano, né? Mas lembrando que quando a gente trata desses segmentos dentro do contexto de cidades inteligentes, a gente acaba tratando de outras questões, né, também. Falando em transporte urbano, claramente a gente tem que abordar as questões de combustível limpo ou combustível menos poluente dos veículos, tá? Se os veículos podem, a médio e longo prazo, passar de alternativo para padrão a questão de transportes não tripulados, por exemplo, tá? De carros inteligentes, de robôs terrestres, robôs aéreos, ou VANT, né, ou veículos aéreos não tripulados, que popularmente é chamado de drone, né? E também, ao trabalhar com essas questões de transporte e logística, a gente não tem como escapar de falar de energias limpas, renováveis, a parte de poluição, preservação do meio ambiente, a questão da mobilidade social, inclusão e outros itens aí, tá? Então, essa dependência que leva todos esses itens num processo de busca de novas ferramentas eficientes, isso é uma coisa extremamente importante e que faz a gente pensar que cidades inteligentes,
as ações que melhor, que a gente consegue melhores resultados são essas ações integradas, tá? Bom, falando em desafios, né, dentro desse segmento de logística, planejamento, transporte urbano, né, a gente vai colocar alguns desses desafios, mas lembrando que esses itens estão muito ligados à parte de mobilidade, à parte de logística, né, e a questão do meio ambiente. A gente necessariamente tem que falar em poluição, emissão redução de gás carbônico na atmosfera, reciclagem, principalmente de material tóxico. Tá? Então, eu vou ilustrar alguns desafios dentro desse contexto, dentro desse segmento de transporte urbano. Uma seria a parte de mobilidade social, né, que é sempre muito pouco agraciado dentro de uma comunidade de cidades, né, principalmente no contexto de Brasil, e esse processo de atender a demanda, a necessidade desse grupo de pessoas, né, é extremamente importante para a gente começar a falar numa cidade inteligente. Tá? E qual seria o custo disso aí? Muitas dessas ações têm um custo mínimo para a prefeitura, para os governos estaduais, e comparado com o atendimento de outros leques dentro desses segmentos. Tá? Então, a prefeitura nunca pode usar uma desculpa de falta de verba para atender esse tipo de segmento. Tá? Para quem é da área de otimização e inteligência computacional, a gente tem alguns algoritmos, algumas ferramentas que a gente chama de DARP, que é basicamente uma ferramenta porta a porta, né, que seria ilustrado com o seguinte caso: os idosos deficientes físicos, por exemplo, eles, volta e meia, eles precisam sair da casa dele, da residência dele, para ir fazer tratamentos médicos, fazer exames médicos em hospitais, em centros de saúde, ou simplesmente para consultar, fazer determinadas consultas rotineiras, tá? E pela deficiência, pela idade deles, isso eles precisam de auxílio. E como a prefeitura poderia melhorar esse atendimento sem ter que cada um tomar por sua iniciativa, recorrer a amigos, vizinhos, a um táxi ou uma van, que muitas vezes eles não podem pagar, tá? E essas ferramentas, com poucas adaptações, podem gerar um sistema eficiente para tratar dessas questões, né? Aí na UFOP tem muitos professores, estudantes especialistas nisso, que podem dizer que isso pode resolver, não facilmente, mas de forma clara, com um custo razoavelmente baixo, tá? Então, nesse segmento, aqui em termos do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, na região sul, já existem muitas prefeituras que já atuam nisso, né? Ou seja, veículos de médio porte, tipo dessa van, ou de um automóvel mesmo, né? Adaptadas para o transporte de um cadeirante, por exemplo, né? E a ideia aqui seria diferente de uma van ou táxi, né? A ideia aqui é levar alguns passageiros, e não somente um passageiro cadeirante, para o destino dele, para o hospital, para fazer consulta, para fazer exames, tá? E como planejar isso, utilizando da melhor forma esses veículos disponíveis, né? E de forma a não penalizar muito os passageiros que já tem uma condição física já precária, né, e que não pode ficar rodando várias horas dentro de um veículo desse tipo aí, tá?
E outro desafio nosso é melhorar o que a gente tem, o que o Brasil já possui, por exemplo. Os ônibus, teoricamente, eles já possuem esses apetrechos para transportar cadeirantes, por exemplo. Mas a gente percebe no dia a dia que muitos deles não funcionam, muitos motoristas não param para pegar esses cadeirantes, e, enfim, o serviço ainda é extremamente precário. E isso pode ser melhorado se o governo, se a prefeitura tiver um pouco de sensibilidade nesse contexto aí, tá? Um segundo desafio que eu coloco, principalmente nessa época de pandemia, de isolamento, é incentivar o uso de transportes individuais, não poluentes, como o uso de bicicletas. Andar de bicicleta, o uso de bikes em grandes centros urbanos, principalmente numa cidade que é mais ou menos plana, talvez vocês dizem, isso não funciona em Ouro Preto, mas eu acho que mesmo em Ouro Preto, em algumas vias, a gente consegue subir, né? E os mais corajosos podem tentar subir os morros aí de Ouro Preto, aí, tentando melhorar até a saúde, né? E isso pode, por exemplo, aqui em Niterói, na cidade do Rio, entre as poucas ciclovias que existem, a gente pode dizer que, felizmente, é possível, por exemplo, um professor, um estudante, sair do Rio e vir para a Universidade Federal Fluminense, atravessando a Bahia, de Baca, via bicicleta. Ou seja, ele pega a bicicleta, vai até a estação de Bacas, pega a Baca para Niterói e depois pega a bicicleta. E o retorno da mesma forma. Existe uma ciclovia ligando principalmente à zona sul do Rio e do centro do Rio até a UF, né? É a única coisa que a gente tem por enquanto. E isso deve ser incentivado, principalmente agora, na época de pandemia, onde esse tipo de transporte, além de fazer bem para a saúde, além de poluir quase zero, tem a questão de segurança, de contágio, né? Que deve ser incentivado, tá? Aqui estão alguns itens que vocês já todos conhecem, obviamente, de incentivo ao uso de bicicletas, de bikes, e incentivo da prefeitura. Qual o investimento que a prefeitura teria que fazer? Simplesmente abrir mais ciclovias, né? Aqui em Niterói, por exemplo, a abertura de ciclovias não significou alteração, alargar as vias. Pelo contrário, ele afunilou as vias, mostrando claramente mostrando uma priorização para o uso desse tipo de veículos e desincentivando o uso de transporte individual por carros de passeio, tá? É uma questão polêmica, mas a curto prazo é o que a prefeitura pode fazer. É lógico. Professor Santoro, posso te incomodar só um momentinho? Claro. Um dos alunos começou a realizar a apresentação, parece? Desculpa. Oi? Parece que um dos alunos está fazendo a apresentação no seu lugar? Não. Aqui tá certo, não, Andréia. Tá certo? Meu desculpa, Tá. gente. Desculpa, tá, professora? Desculpe. Tá, André, qualquer problema com o meu áudio, vídeo, ou qualquer coisa estranha, você me avisa, porque como eu estou em tela cheia, eu não consigo enxergar mais nada aqui, tá? Visualizar mais nada. Combinado. Obrigada e desculpe o engano. Tá, ok. Bom, um outro desafio que eu gostaria de colocar nesse segmento de transporte e logística é a parte de compartilhar veículos de passeio, né? Ou seja, principalmente também voltando a essa nossa realidade atual de pandemia, de risco de contágio, cresceu bastante esse serviço de compartilhar carro de passeio para que vários colegas possam ir trabalhar no mesmo carro, da casa até o trabalho e retorno do trabalho às suas casas, né?
E se no grupo ninguém tiver carro, por exemplo, tem várias empresas que fornecem esse tipo de serviço e que eles mostram que sai muito mais em conta do que você fazer uso de você usar o seu carro e ir sozinho para o trabalho e voltar sozinho do trabalho para sua casa, por exemplo, tá? Aqui, novamente, essa ferramenta DARP pode ser adaptada, tá? Porque se você divide um carro para 4, 5 pessoas, 4, 5 colegas de trabalho, você tem que gerar os roteiros, a ordem que você vai pegar esses colegas e o trajeto que você vai fazer, tanto da ida como da volta, tá? Bom, nesse caso já existem algumas empresas também que fazem esse tipo de serviço, simplesmente a diferença aqui do Uber seria o preço, né, que é menor e não tem motorista, vocês próprios, o grupo que contrata alguém teria que dirigir, tá? E um problema muito sério já há muito tempo é a questão da coleta dos dejetos tóxicos do meio ambiente, do lixo urbano, tá? Isso é extremamente complicado, isso é que a gente chama de logística reversa, como planejar o recolhimento desses itens, que muitas vezes, na maior parte dos casos, são jogados ao céu aberto, tá? Vários tipos de dejetos são extremamente nocivos para o meio ambiente, para a população, e que devem ser avaliados. E o desafio que eu vou ficar um pouco mais de tempo é em relação ao incentivo ao uso de veículos menos poluentes, que a gente chama popularmente de drones, ou veículos aéreos não tripulados, tá? Hoje, o drone já deixou de ser um hobby, ou seja, já deixou de ser aquele aparelho para tirar fotos, para fazer vídeos de eventos da natureza, de casamentos, esse tipo de coisa. Tá? O que a gente trabalha aqui é com drones autônomos, ou seja, drones que não precisa de controle remoto ou de um tablet gerenciando as ações dele, tá? Ou seja, internamente ele tem um sistema interno usando muito a parte de deep learning, visão computacional e robótica para que isso seja feito, para que ele próprio tome as decisões, as melhores decisões, gere os melhores roteiros, por exemplo, para desviar de obstáculos, esse tipo de coisa, tá? Bom, essas aplicações de drones autônomos, aqui no Brasil já é usado em muitas áreas, né? Na área agrícola, por exemplo, tanto a parte de inspeção, como a parte de pulverização e outros itens aqui, tá? E um item que eu gostaria de salientar, que esses drones autônomos, hoje em dia, o acesso dele não é viável somente para as empresas de grande porte, não. Isso também, a empresa de pequeno porte, se quiser, pode viabilizar o uso dele, por exemplo, em entregas de uma padaria da cidade de São Carlos, por exemplo, do interior de São Paulo, que faz esse tipo de serviço, tá? E o grande desafio nos centros urbanos, principalmente, é a regulamentação que deve existir para o uso disso aí, principalmente quando esse número de drones crescer, tá? Ok? Cada dia mais é usado na área médica, na área de saúde, na área de segurança, tá? E uma das aplicações maiores que existe no Brasil é na parte de inspeção. Aqui, por exemplo, na parte de inspeção em redes de transmissão de energia, e a Petrobras utiliza bastante também o serviço de inspeção, tanto usando robôs aéreos, robôs terrestres ou robôs aquáticos. Fazer inspeção de dutos no fundo do mar, esse tipo de coisa. Que sai muito mais barato, uma ação de menos risco, porque esses aparelhos não são tripulados, né? E menos custosos, e muito mais ágeis,
tá? Então, muitas empresas no mundo já utilizam esse tipo de drone autônomo, tá? Eu vou passar um pouco rápido. Aqui a nossa equipe já tem alguma experiência nisso, baseado em vários projetos que a gente faz, tanto no contexto de órgão de fomento do Brasil, principalmente, e algumas do exterior, tá? E algumas ações nossas têm sido divulgadas nas conferências. Isso aqui foi a Conferência Mundial de Redes Neurais, Lógica Fuzzy e Inteligência Computacional, que pela primeira vez foi realizado em 2018 aqui no Rio de Janeiro, tá? Que a gente organizou dentro desse evento mundial um workshop de cidades inteligentes. E quem participou disso aqui? Foi um grupo de garotos mineiros, né, que é os irmãos Vitor, Nazário e Igor Coelho, e a esposa do Vitor, que é a Thaís, que está terminando o doutorado com a Helena Ramarinho, em Barcelona. Tá? Bom, isso aqui são os eventos desse ano, que foi realizado em Glasgow, mas de forma remota, tá? E a nossa equipe também tem sempre organizado clusters, workshops de cidades inteligentes, também em outros segmentos da computação. Isso aqui foi o ano passado num evento internacional de computação de alto desempenho, que foi realizado aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, tá? E outros eventos que a gente tem participado sempre com a realização de cluster desse tema aqui. Também no ano passado a gente editou um livro pela Springer, de cidades inteligentes, cidades digitais, com o mesmo grupo de ex-alunos, né? Hoje doutores, né? O Vitor e o irmão Igor Machado, que é professor aqui na UF, e a Thaís, que é a esposa do Vitor, que está terminando o doutorado. Tá? Bom, e esses mineiros de Ouro Preto têm dado muito orgulho para a equipe toda. Uma outra conquista do Vitor, na época do pós-doc dele aqui na UF, é que depois de 6 meses, ele foi capa de uma revista online da FAPESG, que é a fundação aqui do Rio, sobre o projeto de pós-doutorado dele, né? Ou seja, a energia do futuro, usando essas técnicas de inteligência artificial e computacional, tá? Bom, eu vou passar aqui aplicações de outras aplicações de transporte, um pouco mais rápido, senão a Andréia e o Saul vão me abotar minha restrição. Aí eu posso deixar esse material depois disponível com vocês, só para dizer que a área de logística, transporte, é uma área extremamente importante dentro de uma economia de um país, né, e que qualquer economia, em poucos percentuais, já significa uma economia extremamente volumosa para as grandes empresas. Tá? E, principalmente, levando em conta também, além dos custos, que muitas das empresas, em muitos casos, por exigência dos governos, também começar a olhar a questão do meio ambiente também, tá? E um exemplo rápido de um desafio seria, por exemplo, nas grandes cidades, o tempo que o cidadão leva para ir da casa dele até o trabalho e do trabalho em volta à casa dele. Muitas vezes, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes, dependendo do horário, se gasta várias horas dentro de um transporte urbano. Então, como melhorar esse tipo de serviço, como facilitar um pouco isso, sem ter que alargar a rua, sem ter que criar novas ruas, tá? Bom, o que a gente busca, então, é isso, a parte de qualidade de serviço, a parte de competitividade, senão, sem isso, a empresa não se interessa, e aí formaria o cenário perfeito que a gente está buscando, tá? Isso aqui é uma parceria que a gente começou no final do ano passado com um grupo de robótica do Instituto Militar de Engenharia, liderado pelo professor Paulo Rosa, e o perfil desse grupo parceiro é extremamente importante, porque a prioridade deles é a parte de estudo em robôs, mas a parte de hardware, e a gente trabalha mais com software. Então, a união desse grupo foi extremamente importante. Eu vou passar um pouco rápido aqui, Saul e André,
mas se vocês acharem que deva ir com mais calma. Então, nessa parte, quando a gente fala de robôs terrestres ou aéreos autônomos, a gente está falando não só de inteligência computacional, mas também de robótica, de visão computacional e de aprendizado de máquina, deep learning, machine learning, principalmente. Tá? Bom, vou só citar um caso aqui, rapidamente, uso de redes neurais profundas, né? O Deep Learning. Isso aqui é uma aplicação da área de segurança, o Instituto Militar de Engenharia, pelo próprio perfil dele, pela característica deles, uma das aplicações mais frequentes dele é na área de segurança. Isso aqui é um exemplo de como os drones autônomos podem atuar em vigilância aérea. Supondo que esse prédio seja um prédio de acesso restrito, né? Aqui são várias ruas, e em dado momento você percebe que um veículo está adentrando numa área proibida ou restrita. Então, o papel desses drones aéreos é checar se esse veículo que está adentrando por essa rua aqui tem permissão para isso. Então, se faz uma abordagem e essas informações são repassadas para a área de segurança da empresa, né? Na prática, esse invasor pode também ser um drone aéreo também, entendeu? E, na prática, pode ter um segundo invasor simultâneo, fazendo o mesmo tipo de ingresso, aí precisaria um segundo drone para fazer essa checagem e enviar esses dados para a área de segurança. Enfim, são um leque muito grande de aplicações que a gente tem, tá? Eu vou citar só um caso de estudos da utilidade de drones. Aqui são mais ou menos o que eu já falei. A vantagem de se usar drones em serviço de inspeção, por exemplo, é muito mais barato, na parte, por exemplo, de estruturas de pontes, por exemplo, do que se usar pessoas humanas para fazer isso, que além de muito mais demorado, seria um trabalho de maior risco, né, envolvendo seres humanos para fazer esse tipo de serviço, tá? Enfim, o uso de drones autônomos é mais rápido, ecológico, dinâmico, enfim, você estaria próximo de um cenário perfeito, tá? Um trabalho que a gente usa muito aqui com os estudantes é a parte de gerar roteiros otimizados para drones, né? Então, num centro urbano, a gente teria que fazer a malha aérea disso aí, isso aqui teria que ser entre 3 dimensões, onde tem várias restrições que a gente deve levar em conta, né? Onde se busca, qual é o objetivo? A gente busca, basicamente, atender a uma maior quantidade de clientes ao final, né? Fazer isso no menor tempo possível e gastando a menor quantidade de bateria, porque uma das limitações dos drones aéreos seria o tempo de vida das baterias. Então, aqui, por exemplo, a gente pode olhar os pontos em cinza como os locais de demanda, né, a localização dos clientes, né, e os pontos em verde poderiam ser os pontos de recarga da bateria, tá? E aqui seria o percurso de 2 drones para atender um conjunto de clientes aqui, tá? Como eu falei, tem várias restrições, entre eles as principais são a parte de consumo da bateria e evitar áreas proibidas, porque áreas proibidas podem ser, por exemplo, edifícios, que você não tem que desviar, e mesmo não tendo edifícios, em centros urbanos, muitas vezes, tem áreas que é proibido o tráfego de qualquer aeronave, tá? Enfim, eu vou passar essa parte, mas é um trabalho muito complexo, porque você tem que checar a velocidade em cada trecho, altitude e várias questões que têm que ser gerenciadas por esses drones aí. Aqui são os métodos de otimização, de inteligência computacional, que comumente são usados, eu vou passar isso reto, tá? O que pode ser melhorado,
né? E eu vou colocar aqui, dentro dessas pesquisas, 3 respostas, 3 vertentes que os colegas Pucca, Marconi e outros já estão acostumados, já são especialistas. Primeiro, são conjugando várias meta-heurísticas no único algoritmo. Para quem não conhece, meta-heurísticas são os algoritmos genéticos, redes neurais e outras, simulation learning, essas coisas todas. Em vez de utilizar uma delas, a gente podia conjugar 2 ou 3 num único algoritmo para tentar conseguir um resultado melhor, né? Associar essas meta-heurísticas com redes neurais profundas e outras técnicas de aprendizado de máquina, tá? Um segundo caminho seria conjugar essas heurísticas inteligentes com métodos exatos de otimização, o que a gente acaba falando de math-heurística, que o professor Marconi e o professor Pucca trabalham bastante com isso, e que isso traz resultados muito bons também para a área de drones e robôs, tá? Aqui são vários trabalhos nossos, a gente percebe que muitos trabalhos contam com egressos, parceiros de Minas Gerais, de Ouro Preto, tá? E o terceiro segmento que a gente trabalha bastante é com a parte de computação paralela, usando o conceito de GPU, CPU, né? Ou seja, dentro do mesmo algoritmo, a gente não executa tudo em CPU ou tudo em GPU. O que a gente procura fazer é que módulos do algoritmo vale a pena rodar em CPU e que módulos vale a pena rodar em GPU, tá? Isso tem trazido contribuições bem significativas para a gente, né? E aqui a gente conta normalmente com os oriundos egressos da UFOP, que tem trabalhado bastante com isso. Finalmente, para terminar, André e Saul, isso aqui é um convite para vocês já conhecem, obviamente, mas para estudantes que ainda não conhecem Niterói, vale a pena vocês passarem o tempo aqui com a gente. Isso aqui, para quem gosta de fazer trilha, é o costado da praia de Itacoatiara, que é bem próximo, e também em Niterói tem o Parque da Cidade, onde tem um local para saltar de parapente, asa delta, essas coisas. E isso aqui é o seguinte, depois que vocês fizerem todos os estudos com os ótimos colegas, talentosos colegas da UFOP, se algum dia vocês quiserem fazer uma incursão aqui na UF, as portas estão abertas aí, tá ok? E, Saul, Andréa, eu tenho 2 vídeos bem pequenos, de 1 minuto cada um, se vocês acharem que tem tempo. Pode ficar à vontade, professor. Eu passei para a Débora um vídeo público, não nosso, sobre uma aplicação de drones na área de medicina. Não sei se ela repassou para vocês. É que a última vez que eu tentei compartilhar aqui, deu problema. Eu tenho um vídeo, eu acho que esse que o senhor passou, eu tenho ele aqui. O senhor quer que eu tente compartilhar pelo meu... Tá, deixa eu só passar uma de 30 segundos aqui. Tem tempo? Perfeito, com certeza. Pode ficar à vontade. A sua tela não está compartilhada. Pois é. Faz o seguinte, Saul, você pode apresentar esse arquivo da drone ambulância, que eu acho que é mais interessante, talvez. Ok, eu vou... Para poder sair o áudio, eu preciso desabilitar meu microfone. Tá. Então, coloco ele aqui, mas o senhor pode manter o do senhor habilitado à vontade para que ele, se caso quiser fazer algum comentário e tudo durante a apresentação. Tá, ok. It's my dad. I think he had a heart attack.
Please help. He's not breathing anymore. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. É uma aplicação de drones autônomos para Can you atender exit? pessoas que sofrem ataque cardíaco longe de um hospital. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 kilometers per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting, and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Ok, seria isso aí. Saúde. Desculpa, eu acho que eu estourei o meu tempo, André e Saúl. Não, tudo bem, professor. Muito obrigado. O senhor tem algum complemento a fazer? Podemos... Não. Da minha parte já se encerrou. Ok. Se tiver perguntas aí, vamos lá. Ok, então, muito obrigado pela apresentação, né? Excelente apresentação. Eu queria só confirmar com o pessoal aqui, eu acho que nós não tivemos, antes de começar, professor, o senhor, inclusive, já deve ter o link aí das perguntas, se quiser já dando uma olhada, mas pode ficar tranquilo que eu faço a mediação, tá certo? Tá. Se quiser tomar uma água também, tal. Eu queria só confirmar com o pessoal, acho que nós não tivemos problemas com relação aos nomes que entraram na sala, né? E enquanto o professor vai dando uma lida ali, eu já queria aproveitar também fazer um convite. Isso, a Débora me confirmou aqui, está sem problemas. Ok, obrigado, Débora. Queria fazer um convite a todos para os próximos eventos. Nós temos aqui na UFOP, esse ano, o Encontro dos Saberes, que vai ser virtual, né? E a UFOP adotou como pitch a forma de apresentação dos trabalhos. Isso nós ficamos sabendo quando nós recebemos também o material para poder ser submetido, e muitas pessoas têm dificuldades em fazer o pitch, ou algumas até nunca ouviram falar. Então, a gente está organizando um evento meio que às pressas, mas também com todo o carinho e atenção que a gente tem feito aos demais, que chama-se Como Montar um Pitch. A gente vai ter a participação do Evandro Carmo, que é gestor de projetos e consultor de estratégia do Sebrae, que vai bater um papo com a gente, e vai ser um pouco diferente, não vai ser uma palestra. Então,
a gente vai preparar um material, divulgar nas nossas redes sociais, para quem se inscrever e participar possa fazer uma interação. Vai ser mais um evento de pergunta direta ao Evandro, tá certo? A gente está terminando de fazer os últimos detalhes e ajustes, mas hoje ainda a gente já espera colocar no ar. O segundo, eu não sei se vocês sabem, dia 28, sexta-feira que vem, é dia do voluntário, dia do voluntariado, na verdade. E a gente não pôde perder a oportunidade. Nós temos um projeto chamado Cuida Idoso, que é um projeto que reúne voluntários focados em trabalhar com idosos. Então, a gente convidou o Lucas de Assis e a Renata Fly para poder falar um pouco sobre o voluntariado e também fazer um pouco uma explanação, um pouco como o que é esse projeto. É um projeto também de extensão da UFOP. E quem tiver interesse em entender, quiser participar um pouco, quiser se voluntariar alguma coisa, está aí a oportunidade. Em breve também a gente já vai deixar as inscrições nas nossas redes sociais, certo? Bom, então deixa eu parar até a minha apresentação aqui. Professor, podemos começar com as perguntas? Claro, pode começar. Então, vamos lá. Lembrando que se alguém ainda quiser fazer pergunta, pode fazer aí pelo chat e o pessoal vai organizando para a gente aqui, para que possamos passar ao professor. Ok? A primeira pergunta é do Matheus Coelho. Satoru, quais são os avanços necessários ou esperados em tecnologias de Edge AI, Edge Artificial Intelligence, né, para possibilitar a implantação de tecnologias em Smart Cities? Professor, se o senhor quiser, inclusive, fazer uma interação com quem pergunta, o senhor pode ficar à vontade para pedir a pessoa para abrir o microfone. Tá. Não, para mim é diferente. A pessoa pode interagir, de repente mudar a pergunta ou complementar a pergunta, para mim tudo bem. Matheus, né? Esqueci, perdi aqui o... Isso, Matheus. Matheus. Essa pergunta é um pouco complicada de responder, porque esse tipo de ações... Deixa eu pegar a pergunta dele aqui. Tá. Porque a parte de inteligência artificial, aqui no contexto de Brasil, existe pouquíssimas coisas feitas, já implementadas. Existem muitos estudos acadêmicos sobre isso, né, mas em termos de prática, de implementação, estudo de caso, por exemplo, existe muito pouco. Então, eu acho que teria que trabalhar muito, praticamente, não digo do zero, mas para você conseguir viabilizar esse tipo de ações aqui, tá? Não sei se foi muito claro aqui. A segunda pergunta é minha. A pergunta é: o senhor acredita que conseguimos alcançar ou experimentar o conceito de cidades inteligentes somente com a participação e adoção da sociedade? Ou nós temos dependência de política pública para poder avançar? Ou, pelo menos, até que ponto a gente consegue ter um equilíbrio que somente a participação da sociedade avança ou não, se é sempre política pública? Enfim, essa é a ideia. O ideal seria que a sociedade pudesse sozinha implementar essas atividades, essas ações, sem a interferência a ingerência do governo. Mas, por várias questões aqui, culturais, a gente percebe que, por exemplo, não só no Brasil, mas em vários países, principalmente países em desenvolvimento, ainda se faz necessária vamos dizer, a intromissão do governo para determinadas ações surtirem efeitos. Não quer dizer que isso ajuda, porque às vezes é até prejudicial. Mas, ou seja, ainda nesse segmento de cidades inteligentes no Brasil, muitas coisas ainda precisam de leis, de proibições, de obrigações para dar certo. Isso não é uma política que eu considero adequada, mas
como eu falei, por várias questões culturais, ainda uma grande parcela da população ainda só se movimenta, só passa a agir depois que colocar a coisa como obrigatória por um pequeno empresário, por um médio empresário, esse tipo de coisa. Tá? Infelizmente, ainda a gente depende de políticas públicas para conseguir avançar em muitos setores aí. Tá? Ok, obrigado. A próxima pergunta, de novo, do Matheus Coelho, né? O que a legislação brasileira regulamenta para a operação de veículos autônomos, em especial aéreos? Matheus, isso depende do Estado e da Prefeitura. Em alguns estados, como o Estado de São Paulo, junto com algumas prefeituras de algumas cidades, ele já coloca algumas regras para o uso do espaço aéreo dentro desses centros urbanos. Mas ainda está longe de ser o ideal, principalmente se a gente começar a ter uma quantidade maior desse tipo de veículos aéreos não tripulados. Tá? O que se faz atualmente, quando existem essas regras, por parte da Prefeitura, do Estado, eles delimitam as áreas onde esses veículos podem trafegar, tá? E também a altitude mínima que eles devem ter. Né? Lógico, eu não falo em questão a colisão com os prédios ou proximidade com prédios, a altura dos prédios, não. Mas a altura mínima para evitar que determinados tipos de acidentes sejam em menor quantidade. Agora, eles não estão 0% preparados para casos, para um ambiente que esse número de vans, de veículos aéreos não tripulados, aumente exponencialmente. Aí, teria que recomeçar e pensar numa política mais rígida, talvez, para isso aí, tá? Ou seja, não existe quase nada em termos de legislação. Agora, uma área que pode ficar, de certa forma, livre dessas legislações é a área rural, tá? Onde também é bastante usado, hoje em dia, no Brasil, inclusive, no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná, no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde já existe o uso razoável de drones aéreos não tripulados autônomos. Sempre quando eu falo em drones, autônomos, tá? Porque lá, você, por exemplo, dentro de uma fazenda, essa fazenda é privada, né? Então, a única questão de colisão possível com os próprios drones do mesmo fazendeiro, né? Então, esse risco se torna bem menor, né? E a questão da altitude também não tem essa limitação, mesmo porque as aplicações, por exemplo, na área de pulverização, o drone não pode ficar numa altura muito elevada, tá? Mas o problema dentro dos centros urbanos é mais sério, pode ser mais sério. Obrigado, professor. Próxima pergunta, do Iago José. Como ficam as questões de privacidade, coleta e compartilhamento de dados pelas instituições governamentais? Essa é a primeira pergunta, são duas, né? A segunda é como isso vem sendo tratado no contexto para evitar abusos no uso desses dados no Brasil. Pois Iago, essa é uma questão muito polêmica e que precisa ser melhorada urgentemente para ontem, né? Vocês já devem perceber que quando vocês pegam um cartão de crédito, por exemplo, de um banco, de qualquer empresa, né? Volta e meia você passa a receber correspondência por e-mail, por telefone, de outras empresas que você não autorizou, né? Por exemplo, telemarketing, por exemplo.
e que já tem acesso ao seu telefone, seu CPF, várias informações que você cedeu para uma empresa específica da área de finanças, banco, alguma coisa, e que o banco repassou para outros locais, né? Isso acontece porque a gente tem o costume de não ler toda o contrato quando a gente faz isso, né? A maioria não lê isso, né? E pelo tipo de exigência que esses bancos fazem, né? Quando você questiona ou quando você não autoriza tal coisa, demora mais, enfim. São procedimentos errados, no mínimo equivocados, mas que precisa melhorar bastante. A parte de, por exemplo, de câmeras nas ruas, né? Isso também tira a privacidade do cidadão. Qual o direito do cidadão de reclamar sobre isso? Ele tem direito de reclamar sobre isso. O problema é que, se você perguntar para 4 vizinhos seus, 2 deles vão ficar a favor do uso de câmeras, citando as vantagens dele e deixando as desvantagens, os riscos em segundo lugar, entendeu? Essa é uma questão polêmica, Iago. Porque isso é como política e religião, tem os prós e contras, tá? Não sei se foi... Próximo, Saulo, pode ir. Ok, beleza. Eu vou fazer o seguinte, nós temos mais 3 perguntas cadastradas aqui, são 3 perguntas que são um pouco mais longas. Acho que eu vou optar agora por deixar o participante abrir o microfone, eu chamo a Liliane Soares é a próxima, que eu acho que fica melhor para quando a pergunta é extensa. Tudo bem, Liliane? Pode ser? Você pode abrir seu microfone, se quiser habilitar sua câmera, fica à vontade. Aí a ordem seria a Liliane, em seguida Ricardo Luiz Mendonça e Bruno Dias, ok? Liliane, vamos lá. Liliane, está nos ouvindo? Oi, Liliane, se seu microfone tiver... Se você estiver falando, o microfone está desabilitado. Ela caiu da reunião, Saul. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar para a do Ricardo, se caso ela voltar, a gente deixa para responder a pergunta dela quando ela voltar, pode ser? Então, Ricardo, pode abrir seu microfone. Já abri aqui, Saul. Obrigado. Satoru, primeiro, parabéns pela apresentação. Na sua apresentação, eu percebi que as cidades inteligentes ela tem uma função também de identificar problemas com áreas afins. Por exemplo, quando você citou que existem vários dispositivos aí para cadeirantes que são mal utilizados ou que o pessoal ainda tem dificuldade de se utilizar quando é necessário, no caso de um ônibus, como você ilustrou, será que não seria a forma de a área se comunicar com uma outra área afim e entender que aquela outra área afim é aquela que nunca mudou o propósito do que ela criou, por exemplo, cadeiras de rodas, sempre foi pensar em locomoção, mas nunca foi pensado em que poderia ter que subir uma pequena plataforma ou alguma outra coisa. Esse papel, ele é pertinente à área das cidades inteligentes ou não? E se como essas áreas se comunicam para que possa haver essa mudança nos dispositivos ou nas áreas estudadas? Ricardo, sua pergunta é extremamente interessante e importante, e essa conjugação entre áreas diferentes, entre tecnologias diferentes, isso é fundamental, como você falou. Eu concordo inteiramente com você, que por exemplo, cadeira de rodas foi feito para se locomover nas ruas, né? Se a gente perceber que existem poucos modelos de cadeira de rodas, onde o processo de desmontar eles ou guardar ele e depois abrir ele
é extremamente complicado, né? Principalmente levando em conta que, no caso do cadeirante, que ele nem sempre ele conta com uma pessoa ajudante do lado dele, né? Então, você tem razão, realmente o design e a parte, vamos dizer assim, de engenharia no processo de construção desses equipamentos não foram pensados ainda na facilidade de você ingressar com eles no automóvel, no ônibus, principalmente no ônibus, e outros tipos de transporte multimodal, tá? Isso vale também para os ciclistas também, né? Bikes que talvez com esse processo multimodal, por exemplo, as barcas hoje em dia permite que você entre com a bicicleta inteira, vamos dizer, montada sobre as barcas, mas acaba ocupando um espaço muito grande, né? Se tivesse uma bicicleta que você pudesse, entre aspas, dobrar o meio com mais facilidade, seria muito mais fácil e ocuparia menos espaço nessa opção barcas, né? E isso vale para ônibus, com cadeirantes ou com outros apetrechos aí. Que os ônibus, não sei se eu acho que tudo em Minas também deve ser igual. Os ônibus, quando existe essa opção de transporte de cadeirantes, é para um cadeirante só, entendeu? O espaço é para um cadeirante só. Mesmo aquele espaço dedicado ao ingresso do cadeirante e a própria área de segurança dele. Então, é muito pouco. Quando a gente reclama que o ônibus passou reto e não parou para o cadeirante, não sei, talvez pudesse ser por isso também, né? Agora a gente sabe que nem sempre é isso. Mas eu concordo inteiramente com você. Esses equipamentos não foram desenvolvidos para esse transporte multimodal, tá? E tem que mudar. Então, é necessário também a parte de cidades inteligentes conversar com a parte de montagem desses equipamentos por parte das fábricas. Os fabricantes têm que começar a ter essa sensibilidade, ter essa atualização, vamos dizer assim, tá? Para facilitar o uso dele na cidade do futuro, vamos dizer, a cidade do presente e a cidade do futuro. Ok? Ok, obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. A Liliane conseguiu se estabilizar? Parece que não, né? Eu vi ela entrando e saindo algumas vezes. Não está aqui na lista. Então, vamos passar para a pergunta do Bruno. E, no final, se ela continuar não estável com a conexão, aí a gente responde e depois eu passo o link da conexão para ela poder visualizar. Okay? O Bruno, pode abrir o microfone, por favor, fazer sua pergunta? Beleza? Vocês estão me escutando? Tá, estamos, Bruno. Ok, então, primeiramente, quero parabenizar o professor Satoru pela apresentação, foi bem esclarecedora e bem interessante. A minha pergunta vai em relação à questão de descentralização. Como a gente viu aí no início da apresentação, a descentralização ela é uma tendência, principalmente quando a pessoa está preocupada com a privacidade e com a liberdade dela, né? A gente tem, por exemplo, aí o Satoshi Nakamoto, que trouxe o Bitcoin, que mudou as relações monetárias, né, com o dinheiro digital, que a pessoa agora seria dona do seu próprio dinheiro e as relações de transação seriam sem órgão, centralização seria praticamente um peer-to-peer. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais se interessando pela privacidade e estão surgindo diversas iniciativas que usam a blockchain para diferentes áreas, estabelecer essas conexões entre as pessoas. Só que nem sempre essas aplicações descentralizadas são interessantes para os órgãos centralizadores, por exemplo, o governo ou bancos, né? Então, eu queria saber, nas cidades inteligentes, como seria vista essa relação entre as aplicações descentralizadas e os órgãos centralizadores? Será que essas iniciativas descentralizadas estão fadadas a sofrer tentativas de centralização sobre diferentes justificativas, tipo segurança ou arrecadação de impostos? Será que isso aí é inevitável? Vai ter sempre essa tentativa de centralizar o descentralizado e
perder essa característica de privacidade que elas têm? Tá, Bruno, a sua pergunta é bem interessante também, e essa é uma guerra, entre aspas, que a gente percebe há muito tempo, né? Essa parte de descentralização é extremamente importante, eu acho que tanto eu como a maior parte da comunidade de cidades inteligentes apoia ela, né? Mas tem o outro lado, que é vamos dizer assim, o dono da bola, né, o dono do dinheiro, né, as grandes empresas, principalmente financeiras, eles não abrem mão facilmente do que eles conseguiram, né, e fazem bate-pé firme para tentar manter todas as ações de cunho centralizado, né, que são mais seguras, entre aspas, segundo eles, né, o que eu não concordo, mas para eles usa essa justificativa, e, na verdade, é uma atitude mais fácil para eles, vamos dizer assim, está todas as decisões na mão dele, né? Então, todas essas tecnologias que você citou, isso está crescendo, mas se você fizer uma pesquisa, não só no interior do Brasil, mas nas grandes cidades, e não só nas camadas com menor nível de ensino, mas dentro das universidades mesmo, ainda você vai deparar com muitos colegas que têm sérias restrições por desconhecimento, por ignorância em fazer investimentos dentro dessa parte de criptomoeda, essas coisas todas. Por puro desconhecimento, né? E pelas propagandas negativas que a grande mídia ainda coloca, né? Mentira. A gente tem talvez você conheça aí um rapaz de Ouro Preto, que é o Vitor Nazário, que é um especialista nisso. É o irmão do Igor Coelho Machado, aí de Ouro Preto. E o Vitor é uma pessoa que passa metade do tempo na China, no Japão, e é garoto ainda, e está ganhando muito dinheiro com isso. Esse é um pupilo do professor Marconi, que o Marconi conhece bem a vida dele. Mas eu acho que, eu não diria curto prazo, Bruno, mas a médio e longo prazo, a tendência é cada vez mais esses processos de descentralização se consolidar. Isso vai deixar de ser uma tendência para ser um fato. Tá? Isso eu acho que é uma coisa que não tem volta. Tá? Isso não vai ser a curto prazo, porque a gente sabe que culturalmente a gente quebrar paradigmas, regras de séculos construídos por esses grandes órgãos financeiros e com o apoio do próprio governo, vamos dizer assim, isso não é feito de um dia para o outro, tá? Mas esses pequenos núcleos que vão crescendo de uma forma autônoma, que vão crescendo e mostrando aos poucos que isso é viável do ponto de vista financeiro e que essas grandes empresas também podem obter recursos, retornos muito bem razoáveis, implementando esse tipo de ações descentralizadas ao invés de centralizadas. É mais complexo. E tudo que é mais... então, ele fala, para que complicar se eu estou conseguindo dinheiro fácil, assim, botando cabresto em todo mundo? Né? Então, é mais ou menos por aí. Ok. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Bom, nós não tivemos mais inscrições de perguntas, então vou, na verdade, encerrar as inscrições das perguntas, né? A gente faz a resposta da Liliane aqui agora, eu narro a pergunta, o professor responde, e após a resposta eu vou convidar o professor Marconi, se ele quiser fazer algum complemento, quiser falar alguma coisa, ele pode ficar à vontade, ok? Então, vamos lá. A pergunta da Liliane professor, no Brasil, em 2012,
a ANEEL criou uma série de subsídios para a implementação de energia solar. Embora seja muito benéfico para o meio ambiente, financeiramente os maiores beneficiários sempre foram grandes empresas que não pagam todos os custos. E há 8 anos esses custos são repassados para o povo brasileiro. Bilhões de reais pagos pelo povo brasileiro. Nesse sentido, foi criado o projeto Já Fiz Minha Parte. Qual a opinião do senhor a respeito? Eu apoio totalmente, Já Fiz Minha Parte. Se eu tiver que assinar em algum lugar, eu assino aí. Realmente, um dos grandes, isso já saindo do contexto de Smart City, mas na área econômica, de uma forma geral, de um país, né? Quando a gente se depara com gestões pouco inteligentes ou pouco planejadas, o custo acaba caindo no lado mais fraco. Tá? Isso não tem jeito. Isso não é uma ação isolada. A Liliane citou o caso da ANEEL, mas existem outros segmentos, outros setores da economia do país, né? São ações não planejadas, né? E que são capengas, né? E que, obviamente, sempre acaba, o encargo maior acaba caindo na mão do contribuinte. Eu sou totalmente favorável ao que ela diz aí. Se tiver que assinar isso, já fiz minha parte, já assinei coisas semelhantes, eu assino, tá? O único, porém, que fazem com que muitos colegas, muitos cidadãos ainda fiquem reticentes a assumir mais abertamente de atitude, é a parte da pressão que essas pessoas sofrem dessas grandes empresas, né? Direta ou indiretamente, né? Isso é um processo cultural bastante equivocado, mas que a gente sabe que essa pressão existe, né? Com risco de perder emprego, em campanhas eleitorais a gente percebe claramente esse tipo de pressão, né? Que às vezes a pessoa é obrigada a vestir a camisa do candidato, senão para conseguir continuar no emprego, enfim. Pressão sempre existe e vai existir. Mas eu concordo totalmente, 100% com a Liliane. Isso aí essas ações um pouco melhor pensadas, iria trazer, com certeza, um encargo bem menor para o contribuinte, para a população, tá? E o melhor, com lucro quase que idêntico ou idêntico para os governantes, para as grandes empresas. Então, o que falta é um pouco de inteligência, de eles buscarem tecnologias que, obviamente, agradem ao propósito principal deles, que é o lucro, né? Mas que também contemplem ou que não penalizem tanto a população, o cidadão. Isso é possível, tá? O que falta é eles pegarem uma estratégia um pouco mais sensata, tá? De médio prazo, longo prazo, e não querer tudo no dia seguinte, tá? É isso, Saul. Ok, professor, mais uma vez, obrigado. Então, eu queria convidar o professor Marconi, que colaborou bastante com a gente com essa edição do Journal Club, né, convidando o professor Satoru, está aí presente conosco. Professor, pode abrir o seu microfone e ficar à vontade? Tá, vou abrir a câmera também, tá, Saul? Ô, Marconi, sua câmera, ela parece estar aberta, mas ela está cinza, a gente só vê uma imagem cinza, não sei se é só para mim ou para todos. O que está aí? É que o professor Marconi tem que pedir licença para a doutora Cássia, que se a Cássia falar que não pode aparecer o rosto dele, não aparece. Então tá bom, deixa eu... Satura danado mesmo. Primeiro, só queria comentar uma coisa, que era o seguinte, né? Eu conheço Satoru desde 1988, quando nós fizemos uma disciplina
de pontos interiores com o professor Clóvis Gonzaga, lá na COP. Satoru, tudo bem, né? Tudo jóia. Ah, tá. Em 1988. Aí, desde então, a gente manteve, o Satoru fazia doutorado, eu fazia o mestrado, depois eu voltei para Ouro Preto e fomos fazer, depois eu voltei para fazer o doutorado, o Satoru foi meu orientador no doutorado. E depois foi também meu supervisor no pós-doutorado. Aí, desde então, na época, a gente não tinha curso de pós-graduação aqui na UFOP, em computação, a gente mandava os nossos alunos graduados, né, para fazer o mestrado lá. Aí, a partir do momento que nós tivemos o curso de mestrado, a gente passou a mandar apenas os alunos de doutorado. Então, a fonte foi secando. Aí, depois que a gente tem, agora que a gente tem doutorado, a gente só manda agora pós-doutorado. Mas, brincadeiras à parte, o que eu acho, eu dou um recado aqui para todos que estão assistindo essa palestra e os que possivelmente vão assistir, né, que o Satoru é uma pessoa excepcional, né? Ele é um pesquisador muito influente nacionalmente, tá? A rede de contatos deles é incrível. Eu duvido que tenha alguém que tenha uma rede de contato tão grande quanto o Satoru. E o Satoru, assim, é muito fácil entrar em contato com ele. Então, quem tem interesse nessa área de cidades inteligentes, procura o Satoru, é o ponto de referência, tá? Mesmo que você esteja num estado, assim, que é distante, né? Quer dizer, você está em qualquer estado da federação, o Satoru sempre tem um amigo que trabalha com essas questões e sabe indicar um contato. Então, ele seria uma fonte para isso aqui. O Satoru é pesquisador CNPq, né? Um C do CNPq, em ciência da computação. Ele é também pesquisador do Estado. Tem uma premiação, né, Satoru? Como é que é o nome que vocês dão lá para o pesquisador do Estado do Rio de Janeiro? Tem um nome pomposo, cientista do Estado do Rio. Pois é, você é cientista do Estado do Rio de Janeiro, isso aí você recebe uma verba mensal, assim, uma bufunfa por mês, né, para poder gastar com pesquisa, né? Isso não é dado para qualquer um, são só pessoas extraordinárias como o Satoru, né? Então, dá para comprar algumas coxinhas aí em Ouro Preto quando você me levar lá. Tá bom, Satoru. Beleza. Então, o que eu queria, Satoru, é te agradecer, né, pela palestra, né, e pela oportunidade de interação com você e de atualização sobre esse tema, né? Vi que você está trabalhando, faz parte do comitê gestor sobre esse tema lá no Rio de Janeiro, quer dizer, só de ver aqueles nomes que estão lá, né? Tem o Guilherme Travasso, que está também no UFRJ, né? Que é do Comitê de Avaliação da CAPES em Ciência da Computação, né? Ele integra esse grupo gestor, né? Você está lá, tem o cara da Fundação Fiocruz. Então, são pessoas extraordinárias. Então, um comitê pequeno, quer dizer, só com pessoas importantes exatamente em cima dessa área. Ou seja, você é um ponto, é o foco para discutir questões relacionadas a Smart City. E é o cara que está preocupado com essa coisa aqui no Brasil, principalmente para a área de otimização, que é onde que a gente pode colaborar muito, né? E eu fico super envaidecido que você você faz questão de destacar que nesse grupo seu aí tem gente de Ouro Preto, né? Tem gente, a fonte ainda não secou, viu, Satoru? Muito pelo contrário. A gente está precisando de bons alunos aí. Pois é, e os nossos alunos eu sei que são todos excepcionais. Então a imagem que a gente tem, nossa, na UF é sempre assim, poxa, bem a gente de Ouro Preto, então são caras fenomenais. É sempre assim, então eu tenho muito orgulho disso, né? E nada impede também que o aluno, por exemplo, está fazendo doutorado, pode fazer um sanduíche com o Satoru, né? Sanduíche no sentido de bolsa de pesquisa, né? Não é sanduíche de sanduíche, não, eu tipo coxinha, né? Mas pode ficar lá um período, né? Pode ficar um período lá na UF tratando desse tema, entendeu? Né? Acho que seria bem interessante isso aqui. Nós temos especialistas na parte de drone aqui, na UFOP, né? Mas essa parte de utilização, de repente, eu quero ficar uns 3 meses, 6 meses lá com o Satoru. Tenho certeza que o Satoru vai receber de braços abertos. Né? É isso, Satoru. Eu queria agradecer muito o seu tempo, né? E a gente ficou muito feliz com a sua apresentação, né? E a sua presença virtual aqui em Ouro Preto. Tá? Isso. Obrigado, Marconi. Marconi já além de um brilhante pesquisador, já é um amigo, já parceiro há muito tempo, algumas décadas, né?